Iniciar agradecendo o pastor Jonatas, pastora Ana, deputado Silas, pastor Jonatas, pastor Tavares. Eu encontrei, Chagas, lá na entrada, o pastor Antônio Alves, lá de Manacapuru, e Eleonai também. Eu quero aqui, portanto, dizer que eu estou, antes de mais nada, entre amigos. Sei que o pastor Samuel já viajou, mas quero aqui deixar meu abraço ao pastor Samuel, meu querido amigo de muitos anos. Quero saudar e cumprimentar os nossos vereadores de Manaus. Aqui está o Joelson, está o Mitoso, está o Roberto Sabino, com certeza o Amaury Colares também deve estar por aqui. Opa, está aqui o Amaury Colares, não tinha visto ainda. Saudá-los, saudar a direção da Faculdade Boas Novas, saudar a Rede Boas Novas de televisão e de rádio, que eu tive a oportunidade, Silas, de ver nascer. Eu sou daqueles que conheço o trabalho do IEDAM e o trabalho da Assembleia de Deus no Amazonas, da origem, da nascência. Eu testemunhei os avanços deste colosso religioso da fé cristã desde os seus primórdios. Participei de momentos muito felizes, mas também de momentos desafiadores, como, por exemplo, quando Deus estabeleceu o desafio da reconstrução do Canaã. Quando eu era prefeito de Manaus, eu me lembro, o pastor Samuel me liga e disse: prefeito, estou aqui no Canaã, desesperado, aconteceu aqui uma verdadeira tragédia. E a primeira pergunta que eu fiz foi: houve alguma vítima? Ele disse: não. Eu disse: glória a Deus por isso, porque nós vamos reerguer um Canaã mais bonito, mais seguro e mais adequado. E assim fizemos. Hoje o Canaã é uma verdadeira fortaleza de um templo em que a Assembleia de Deus pode postular todos os seus eventos com absoluta segurança e com absoluta grandeza. Quero também aqui cumprimentar o nosso pastor Mendonça, lá de Itacoatiara, que eu também tive o prazer de conhecer, ainda lá nos idos do Morro da Liberdade, há quantos anos atrás, não, pastor? Também o pastor Queiroz, lá de Coari, que eu tenho o prazer e a honra de conhecer e ser amigo de muitos anos. Portanto, a minha relação com a Assembleia de Deus, ela vem primeiro pela minha crença, porque, em que pese eu seja católico, a minha crença é em Deus que pode tudo, e um Deus que é capaz de fazer com que o Brasil e o Amazonas prosperem. E também tem um fato muito marcante na minha vida, prefeito Zé Roberto, é que quando eu tenho 44 anos de casado com a Sandra, quando nós completamos 25 anos de casado, foi exatamente na tenda da família, lá na Joaquim Nabuco, que eu e a Sandra, sob o comando do pastor Jonatas e da pastora Ana, reavivamos os nossos votos de marido e mulher, de paz, e que agora somos avós. Portanto, é com essa alegria que eu venho aqui à Assembleia de Deus. Pastor Moisés, a Assembleia de Deus faz parte da minha vida e da minha trajetória nesses 44 anos de vida pública que eu tenho. Portanto, eu dou glória a Deus por isso, porque foram nos momentos que mais precisei que a Assembleia de Deus
orou comigo, me deu força espiritual, inteligência e sabedoria para poder atravessar muitas vezes o deserto e o deserto da solidão, mas sempre com uma fé inquebrantável, de que se fosse da vontade de Deus e no tempo de Deus, as coisas aconteceriam. Eu fui convidado, pastor Jonatas, para falar sobre cenário econômico e social no Brasil. Queria muito falar sobre cenário econômico e social no Amazonas, mas me fui desafiado a falar sobre o cenário econômico e social no Brasil. O cenário econômico do Brasil, eu sou um otimista, porque creio que o Brasil está bem posicionado numa série de questões que poderão gerar muitos frutos para o nosso país. Primeiro, porque Deus, quando criou o mundo, olhou para o Brasil e disse: eu vou criar uma terra abençoada, aonde os recursos naturais serão quase ilimitados e aonde todas as intempéries do clima não serão permitidas. Aqui nós temos tudo que é mineral, aqui nós temos terras férteis, aqui nós temos uma riqueza florestal incalculável, aqui nós temos um povo maravilhoso, aqui nós temos um clima agradável, mas aqui nós não temos terremoto, aqui nós não temos furacão, aqui nós não temos vulcão, aqui nós não temos nenhuma dessas intempéries que acabam muitas vezes ceifando vidas e trazendo enormes prejuízos materiais e sentimentais ao povo, que sofre muitas vezes, como nós já vimos, até mesmo com um tsunami. O tsunami que o Brasil vive muitas vezes não é da vontade de Deus, é da vontade dos homens, quando eles deixam de se compreender, de se amar, de se respeitar e criam um tsunami de confusão, quando nós deveríamos estar acreditando em Deus e trabalhando pacificados para construir um país melhor para os nossos filhos. Mas esse país abençoado, que possui tantas riquezas, é um país que tem todas as condições para crescer e tem todas as condições para se desenvolver. Depende de nós. E nós estamos em um regime democrático. Então, num regime democrático, depende de todos nós, porque não é uma pessoa sozinha que decide o futuro do que vai acontecer com o nosso país e com a nossa gente. Quem decide é cada um de nós brasileiros, cada um de nós brasileiras, cada um de nós jovens, idosos, que tem aquele tipo de eleitor e que no período da eleição vai e toma a sua decisão. Se vota correto, o povo prospera. Se vota errado, o povo sofre. Mas eu disse que eu era otimista, porque creio que o Brasil tem enfrentado desafios, tem testado de todos os lados, e o Brasil começa novamente a avançar. Crescemos em 2023, crescemos em 2024, passamos por uma pandemia, e não foi fácil passar por aquela pandemia. E aí eu registro e pontuo que na pandemia nós vivenciamos aqui no Amazonas algo único, porque foi o único lugar no mundo, aonde nossos irmãos morreram afogados a seco por falta de oxigênio. Oxigênio esse que podia ter estado aqui a tempo e a hora
para evitar a morte de milhares de conterrâneos nossos. E boa parte desse oxigênio demorou a chegar, não só pela falta de planejamento ou de imprudência de quem era o responsável, mas também porque quando as carretas com oxigênio chegaram à BR-319, elas levaram 5 dias. 5 dias. Não foram 5 horas. Foram 5 dias atoladas, sem conseguir chegar à cidade de Manaus. Portanto, a BR-319 não é apenas uma estrada para passeio, é uma estrada que faz a diferença em muitos momentos entre a vida e a morte. E é por isso que há 25 anos eu luto por ela. Hoje de manhã cedo, deputado Silas, eu atravessei, fui até a ponte do Curuçá e fui até a ponte do Altasmirim e fiz uma live, porque hoje, no dia 27 de setembro, pastor Jonatas, veja como Deus marca as coisas. No dia 28 de setembro de 2022, a ponte desabou. Hoje, dia 27 de setembro de 2025, a ponte está reerguida, construída, pronta e segunda-feira liberada para o tráfego. Muitos não acreditavam, os de pouca fé, que desistem na primeira dificuldade. Nós lutamos. Eu tenho até um amigo meu, que o nome dele é Boiado, e ele disse numa live que se a ponte ficasse pronta no mês de setembro, ele ia desfilar de saia e sutiã na inauguração da ponte. Aí hoje eu fui lá na ponte humildemente e disse: olha, Boiado, tu tá perdoado, mano, tu não precisa vir de saia e de sutiã, mas você está convidado para vir testemunhar que a ponte está pronta. Glória a Deus por isso. E nós vencemos a primeira batalha. E em dezembro deste ano, pastor Tavares, a ponte do Altasmirim vai estar pronta, e tomara que não tenha outro que duvide e que queira vestir calcinha e sutiã, porque nós também vamos liberar o cabra da calcinha e do sutiã e vamos dar glória a Deus porque vencemos a segunda ponte. Nós já estamos asfaltando 50 quilômetros da BR-319, do 198 ao 250, mas ainda temos o desafio da terra do meio. Mas eu acredito tanto em Deus, e acredito tanto que Deus está nesse projeto, que eu acredito que nós vamos receber esta licença abençoada de instalação para licitar, se Deus quiser e Deus quer, a BR-319 toda, para garantir a interligação de mais de 5 milhões de brasileiros com o resto do Brasil. Eu falo da BR porque desenvolvimento econômico depende de infraestrutura e logística. Vou dar um exemplo. Com o apoio do deputado Silas, de toda a bancada, eu sei que hoje por aqui já passou o senador Omar, já passou o senador Plínio, e hoje, neste momento, estou eu aqui humildemente falando para vocês. Eu me lembro quando Manaus vivia o racionamento de energia elétrica, e todos perdiam dinheiro, desde o pequeno que comprava o frango, a galinha, um pouco de carne para vender no seu mercadinho, e de repente ia embora a luz,
e tudo aquilo era estragado, tinha que ser jogado fora. Nós lutamos, trouxemos o Leão de Tucuruí para cá, trouxemos o gasoduto de Urucu-Coari para Manaus e conseguimos avançar e melhorar. Eu também me lembro quando a Zona Franca ia acabar em 2013 e eu chegava no governo em 2003 e dizendo: meu Deus, daqui a 10 anos a Zona Franca acaba. Glória a Deus, nós conseguimos prorrogar por 10 anos e depois conseguimos prorrogar por 50 anos a Zona Franca de Manaus. E agora, na reforma tributária, que todo mundo não acreditava que a Zona Franca poderia sair mais forte do que ela entrou, Deus foi lá e disse: os humilhados serão exaltados. Aquele povo tem sido muito humilhado e nós vamos dar a maior vitória para o povo do Amazonas na reforma tributária. Saímos de lá com todas as nossas vantagens comparativas garantidas e o emprego cresce na cidade de Manaus, a indústria quebra recordes e agora em cada reunião dos conselhos da administração da Suframa é recorde em cima de recorde de empresa querendo vir para o Brasil, querendo vir para a Zona Franca, querendo vir investir aqui. E nós já temos, Sabino, que começar a nos preocupar com outro linhão de energia, para poder não estrangular a energia elétrica de novo no estado. Então nós precisamos agora batalhar pela BR-319 e batalhar pela interligação de Santo Antônio Giral, as duas hidrelétricas de Porto Velho, com rede de alta tensão aqui para Manaus ter redundância de sistema de energia para poder sonhar com o passo da indústria 5.0. Qual é a indústria 5.0? É a indústria dos data centers, que hoje só São Paulo fala sobre isso, hoje só Fortaleza fala sobre isso, só Pernambuco fala sobre isso, só Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Mas eu creio que Deus está guardando um grande presente para o povo do Amazonas, e o linhão Porto Velho Manaus vai sair, e com a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, nós seremos a porta de entrada da indústria 5.0 para a produção de data centers. Depende de Deus? Sim, porque a gente trabalha, mas é Ele que planeja, é Ele que faz. Mas se nós não trabalharmos, nós não chegaremos lá. E para quem tem que enfrentar esse tipo de desafios, nós precisamos de líderes que conheçam, tenham experiência e saibam conduzir o Amazonas pelos regramentos de Deus, mas no caminho do desenvolvimento, da justiça e da pacificação do nosso povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui governador durante 8 anos. E num determinado momento, e o deputado Silas é testemunha, eu cheguei em Humaitá, em Manicoré, em Novo Aripuanã, e vi com os meus olhos e senti com o meu coração o que os extrativistas minerais familiares passavam na exploração do ouro, do madeira, para sustentar as suas famílias. Implantamos uma lei no estado, criamos a mineração extrativista mineral familiar e legalizamos todo aquele trabalho. Criamos regras, tiramos o mercúrio
e impedimos que extrapolassem os limites legais. Vivemos em paz durante todo o meu governo. Vivemos em paz durante o governo do Omar. Mas depois, a ganância de alguns, e isto é bíblico, a ganância de alguns fez com que aquela legislação que estava funcionando perfeitamente bem fosse substituída e permitisse a entrada de verdadeiras dragas industriais com bitolas de 20 polegadas para fazer a mineração industrial no Rio Madeira. Eu avisei à época: vocês estão cometendo um erro e um crime contra vocês mesmos. E aí está, a lei estadual foi questionada pelo Ministério Público, junto à Justiça Federal. A Justiça Federal reconheceu a ilegalidade da lei estadual, anulou a lei estadual e tornou ilegal todo o garimpo do Rio Madeira. E aí vem o mais trágico, vem o mais doloroso, é você ver uma ação desproporcional da Polícia Federal no cumprimento de um mandado dado por uma juíza de Rondônia, aonde a cidade de Humaitá e a cidade de Manicoré viveram um verdadeiro campo de guerra durante 4 ou 5 dias. Era dia, inclusive, era o último dia, inclusive, da festa do padroeiro de Manicoré. Não morreu gente porque Deus botou a mão e protegeu. Não foi por falta de bomba, não foi por falta de estilhaço de bomba, não foi por falta de colocar os civis em risco. Foi porque Deus protegeu. Você tem uma ideia, pastor? Uma escola municipal de educação infantil, um estilhaço de bomba arrombou a parede, e se lá tivesse uma criança, a esta altura, alguém teria que estar sendo responsabilizado pelo cadáver daquela criança inocente, que não tinha culpa de nada. Isto nós não podemos permitir, e não podemos ficar calados. Combater o narcotráfico é dever de todos nós. Combater a lavagem de dinheiro é dever de todos nós. Mas agir de forma desproporcional contra civis inocentes é desumano, é desproporcional. Neste momento, a Defensoria Pública do Amazonas está recorrendo e pedindo reconsideração no STJ, e a Advocacia Geral da União está trocando de polo na ação, para que nós possamos restabelecer uma mesa de negociação para construir uma solução pacificadora para aquela região. É assim que age quem tem responsabilidade, amor e respeito pelo povo. E é assim que nós estamos agindo. Nossa bancada tem agido desta forma, porque o mais fácil é fazer o discurso palanqueiro, o mais fácil é fazer o discurso politiqueiro, o mais difícil é fazer o caminho da legalidade para encontrar uma solução que pacifique e, com a glória de Deus, dê paz para aquele povo poder trabalhar e sustentar a sua família com legalidade. Isso são aspectos econômicos e sociais do Brasil, porque afinal de contas o Amazonas é Brasil. Afinal de contas o Amazonas faz parte do Brasil. Mas o Brasil também
É o país que produz grãos, que exporta soja, que exporta algodão, que exporta milho, que exporta minério de ferro, que exporta tantalita, que exporta terras raras, que exporta todo tipo de commodity mineral e alimentar. Na reforma tributária, nós estamos construindo um caminho para o Brasil não apenas ser um exportador de commodity alimentar e mineral, mas que o Brasil também seja um exportador de bens industrializados, que gera emprego, que gera renda, que gera o desenvolvimento sustentável, que gera a sustentabilidade ao longo do tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a média salarial do povo brasileiro? Alguém sabe me dizer? A média salarial do povo brasileiro, estabelecida pelo IBGE, é de R$ 3.400. Isentar os brasileiros que ganham até R$ 5.000 de salário de imposto de renda é isentar 95% dos trabalhadores brasileiros. O chão de fábrica da Zona Franca de Manaus, pouquíssimos são aqueles que ganham mais de R$ 5.000. O Senado já votou a lei, e uma lei da minha autoria, que desonera o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Sabe o que isso significa, Silas? Um 14º salário para mais de 140 mil manauaras que trabalham no distrito industrial. Sabe o que isso significa para a Assembleia de Deus, meu pastor Jonatas? É que os membros da Assembleia de Deus terão mais recurso, inclusive para ajudar a Assembleia nos seus desafios sociais, educacionais, econômicos, para fazer o bem e para multiplicar o bem. Uma igreja com membros prósperos é uma igreja próspera, e é por isso que eu dou glória a Deus, porque eu testemunhei a prosperidade da Assembleia de Deus. E se a Assembleia de Deus é próspera, é porque o povo da Assembleia de Deus é próspero e tem prosperado, tem crescido, tem sido abençoado através das nossas ações, através das ações que Deus planejou e que nós estamos executando. A plaquinha dos 5 minutos já apareceram, e eu prometo que não vou quebrar a regra. Eu quero aqui, portanto, dizer que na democracia é assim. Nós estamos fazendo a primeira reforma tributária em regime democrático, e graças a Deus nós estamos fazendo com a sabedoria que Deus tem nos dado para conduzir, porque eu não seria capaz de vencer esse desafio sozinho, mas dobrando o joelho, acreditando em Deus. Nas horas mais difíceis, quando eu fui operado da coluna, quando eu tive o problema no joelho, andei de cadeira de roda, andei de muleta, tive dores incríveis, não desisti, perseverei, acreditei, fui até o fim, e nós estamos vencendo a batalha da reforma tributária para o bem do povo brasileiro e para o bem do Amazonas. Muito obrigado, meu pastor Jonatas, pela oportunidade, e que Deus abençoe enormemente a Assembleia de Deus, e que Deus abençoe e dê sabedoria ao povo brasileiro. Muito obrigado. Uma matéria completa com essas e outras informações acerca do discurso dessa palestra do senador Eduardo Braga na 8ª Conferência de Liderança Política e Assembleia de Deus do Amazonas, você vai acompanhar acessando o cm7brasil.com. As imagens são de Celso Lobato, eu sou Rafael Tavares, portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. A história do senador Eduardo Braga. E nos últimos 4 anos,